Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Verso de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolham, pois, irmãos, dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Meus irmãos, na quinta-feira, o seminarista Lucas falou sobre a importância de priorizarmos a oração. E ele abordou diversas passagens no livro de Atos, que fala sobre oração. E eu quero continuar sobre esse assunto. Quando nós lemos essa passagem, normalmente nós enfocamos na questão dos diáconos, da importância dos diáconos, e realmente a importância dos diáconos é muito grande. Mas eu quero focar nessa manhã na atitude dos apóstolos, como os apóstolos lidaram com essa dificuldade na igreja. Eu queria te convidar, irmãos, a participar dos cultos da igreja. Quinta-feira tem sido uma bênção. E muitos dos irmãos eu nunca vi lá. E se você deseja um culto na sua casa, fale comigo, fale com a Larissa, marca o culto, quinta-feira. Pode ser sexta, pode ser quarta, ou quarta não, pode ser terça, pode ser segunda, dia que você desejar, até sábado. Mas se você quer, marque um culto, e aí a gente não vai fazer na Adriana e faz na sua casa. Tá bom? Mas é importante a gente estar nos cultos. Na quarta-feira, caiu uma chuvazinha que não foi nada demais, e meus irmãos, não veio ninguém. Só aquele grupinho mesmo que veio orar, e depois não veio mais ninguém. Eu dei um estudo importantíssimo para umas 10 pessoas. Então, eu estou falando isso não é por minha causa, não, é por sua causa. Porque você precisa ser edificado. Você precisa ser fortalecido na fé, e isso acontece por meio da palavra. Então, quero mais uma vez te chamar a você participar dos cultos. Irmãos, desde que a igreja iniciou, desde que a igreja, vocês sabem, a igreja oficialmente começou no dia de Pentecostes, na primeira pregação, e desde que a igreja começou, a obra mais importante de Deus na história, Satanás também começou. Satanás começou a tentar a igreja a desviar-se do seu propósito, a impedir que a igreja testemunhe do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê isso, por exemplo, no capítulo 4, veja aí o capítulo 4, verso 18 a 20.
Irmãos, essas coisas estão escritas, não é apenas por curiosidade, não. É porque Deus quer fazer a mesma coisa hoje. Ele quer que a gente seja como os apóstolos foram. Veja o verso 18. Eles tinham sido chamados a depor no tribunal, no sinédrio, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julguem vocês se é justo, diante de Deus, ouvi-los antes a vocês do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Primeira vez Satanás se levanta e diz: vocês estão proibidos de pregar. Ele fala: vem cá, veja aí se é correto obedecer a vocês ou a Deus. E nós não podemos deixar de falar, não conseguimos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí você vê no capítulo 5, verso 28, veja lá, no capítulo 5, verso 28, eles são presos novamente, e os líderes de Israel disseram assim: não os admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome? E eis que vocês encheram Jerusalém da sua doutrina e querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. De novo, mais uma tentação, e a resposta incisiva, franca de Pedro. Aí nós vemos no final do capítulo 5, verso 40, veja aí. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus. E os deixaram ir. Satanás, mais uma vez usando aqueles líderes, fazem duas coisas com eles. Primeiro, os castigam severamente. Segundo, lançam mais uma vez uma proibição. Os açoites, irmãos, eram 39, 40 menos 1, 39 varadas que os judeus infligiam naqueles que, segundo eles, estavam desobedecendo a lei. As varas não eram aquelas varinhas das nossas plantinhas, não, eram varas mesmo para machucar. Depois das 39 varadas, eles ficavam com sulcos nas suas costas, feridas, sangrando, ardendo, fora a humilhação de ser despido e ser publicamente açoitado, como se fossem criminosos, hereges. Então, eles foram açoitados. Imagina você, e eu sempre falo com vocês, irmãos, sabe por que a Bíblia às vezes não tem graça para muitos? Tem que usar a imaginação, irmão. Tem que entrar no texto. Tem que se colocar no lugar dos personagens, para você entender a profundidade. Imagine que você foi preso por pregar o nome de Jesus e está com as costas ardendo, doendo muito, de 39 açoites. Você sabe que o açoite era não só para infligir dor, mas para humilhar a pessoa. Eles foram humilhados, surrados, e os proibiram de novo de falar de Jesus. E, irmão, olha, a Bíblia é perfeita. No verso 41, você vai ler a resposta dos apóstolos para as duas tentativas de Satanás para anulá-los. Olha o verso 41. Quanto aos açoites, né? Segue até a ordem, não foi primeiro aos açoites? Olha o verso 41.
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Primeira resposta: quanto aos açoites, saíram alegres. Como é que pode uma coisa dessa? Por que saíram alegres? Porque foram tidos como dignos de padecer afronta para o nome de Jesus. E eles ouviram quando Jesus falou que aqueles que fossem afrontados, zombados e perseguidos receberiam grande recompensa no céu. E eles saíram alegres, porque sabiam que seriam recompensados por causa dessas chibatadas, né, dessas varadas. Agora, e a segunda, que foi a proibição? Verso 42. E todos os dias, não era dia sim, dia não, não. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Vem a proibição, não paravam de pregar, em toda parte, a respeito de Jesus. Irmãos, Satanás tem tentado calar a igreja, e em muitos casos tem conseguido. As igrejas estão funcionando, mas não estão pregando o que deveriam pregar, com medo do diabo, com medo do mundo, com medo das autoridades, com medo da mídia, da opinião dos outros. Mas os apóstolos eram constituídos de algo mais forte do que a nossa covardia. Bom, irmãos, aí o que acontece? Satanás é muito inteligente. Se ele não consegue de uma forma, ele vai atuar de outra. Ele viu que não conseguiu intimidar os apóstolos e que açoites e ameaças não fariam nada. Então, um novo problema é criado, em que, com certeza, Satanás estava participando. É o texto que nós vimos. Veja o versículo, capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Veja, sempre que há crescimento, há também crescimento de problemas, porque o ser humano é problemático. Então, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração. O Velho Testamento fala sobre murmuração. É abominável para Deus. Deus não quer ver a gente reclamando. Reclamando da igreja, reclamando da sua obra, reclamando da sua vida, reclamando da sua casa, reclamando da sua família. Deus não quer isso. Deus quer que sejamos gratos e louvemos o seu nome por tudo o que temos e recebemos. Mas houve uma reclamação, porque gregos aqui, irmão, não é o grego mesmo lá da Grécia, mas eram judeus de fala grega e de costumes gregos. Os hebreus eram judeus que falavam aramaico e hebraico e seguiam os costumes do seu povo. Havia um preconceito com relação a essas duas áreas, esses dois tipos de pessoas, por causa das suas diferenças. Então, eles estavam sempre ajudando as viúvas, que tinham necessidade, com mantimentos, com alimentos, com tudo o que fosse necessário. Mas chegou uma hora que as viúvas dos gregos começaram a ser meio que deixadas de lado, porque, lógico, né, o judeu sempre valorizava mais o seu povo, aqueles que seguiam as tradições do seu povo. Então, cristãos, judeus, estavam meio que deixando de lado os judeus gregos, vamos dizer assim. Cristãos, judeus, gregos. E aí, a confusão se instalou e a igreja parou. Olha que coisa interessante. Satanás levantando uma outra situação para a igreja parar. Hoje isso não existe, sabia? Há uma grande discussão na igreja. A igreja tem que fazer obras, a igreja tem que seguir a justiça social, ou a igreja tem que pregar o evangelho. A igreja tem que ajudar todos os pobres do mundo, ou a igreja tem que priorizar os pobres da igreja.
A igreja deve fazer todo tipo de serviço voluntário e ajudar e fazer e acontecer, mesmo que ela pare de pregar. Ou ela precisa continuar pregando e dando também atenção aos necessitados. Olha, irmãos, os apóstolos perceberam um perigo que estava acontecendo ali. Uma confusão, tudo para, o serviço não continua e os apóstolos perceberam o perigo e tomaram uma decisão fundamental. Glória a Deus por essa decisão. Veja o verso 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Veja, os apóstolos, os principais pregadores daqueles dias, disseram: não é lógico, não é coerente, não é correto que a gente pare de pregar para ajudar os necessitados. Veja, ele não fala que não é correto que a igreja ajude os necessitados. Ele só diz que os pregadores não podem parar para auxiliar os necessitados. Não é razoável deixar a palavra de Deus, nem por uma causa, irmão, nobre, como é aquela de ajudar os pobres. É uma causa muito boa, muito grande, a ajudar os necessitados. Mas a palavra de Deus está acima disso. E louvado seja Deus, os apóstolos perceberam. Eles estavam cheios do Espírito Santo, né? O Espírito Santo os guiava. Satanás tentou parar, mas eles perceberam: não. Não podemos parar de pregar para atender as massas. Não, a gente vai ficar aqui o dia inteiro distribuindo pão, e o pão da vida não vai ser ofertado. Senão a igreja vai cuidar apenas do corpo e vai deixar a alma de lado. E é isso que está acontecendo hoje. Essa tentação para a igreja ser mais apenas uma sociedade benfeitora. Em muitos, você sabia, na Europa, muitos lugares do mundo, a igreja hoje se tornou só isso. Um lugar de ajudar as pessoas em qualquer das suas necessidades físicas. Não é razoável isso. Pedro, João, Tiago e os apóstolos se reunindo, conversando sobre o assunto, porque eles ainda tinham convocado a multidão. Então, nesse tempo que eles convocam a multidão a se reunir, eles estão conversando, e eles começam: não é razoável, não é coerente, não é certo isso. Não podemos deixar de pregar. Nós já tínhamos falado lá para os homens do Sinédrio que a gente não podia deixar de falar do que a gente tinha visto e ouvido. E como é que a gente vai parar agora? Foi uma decisão fundamental. Se os apóstolos não tomassem essa decisão, hoje toda a igreja estaria funcionando apenas como uma sociedade beneficente e nada mais. Mas é para isso que a igreja existe? Essa é uma tarefa importante, porém secundária. A principal tarefa da igreja é pregar a verdade. Veja, os apóstolos criam uma forma de continuar em sua missão. Olha como eles foram muito sábios. Temos uma missão que não podemos deixar, então vamos criar um meio para que essa questão seja resolvida e a gente continue. O verso 3: escolham, pois, irmãos, dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aqui, irmão, está o que um diácono precisa ter. Tá? Se você tem alguma dúvida, está aqui o que você precisa ter como diácono. Ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. É isso que os diáconos precisam ter. E graças a Deus tem tido. Tem ajudado, tem ministrado na igreja. Louvado seja Deus por isso. Aí ele fala assim:
Escolham esses homens, e no final do verso 3 ele fala, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha que palavra importante, né? Sobre esse importante negócio. Os apóstolos não negligenciam ou diminuem o nosso dever de ajudar os pobres. Mas eles criam um grupo de pessoas para fazer isso, que eles chamam de importante negócio, para eles poderem realizar o mais importante negócio de todos. E qual é esse negócio? Olha, irmãos, eles fizeram tudo isso porque tinham uma prioridade. Verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Gente, essa palavra perseverar é tão importante. Veja, por exemplo, no capítulo 1 de Atos, capítulo 1, verso 14. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os apóstolos e um grupo de 120 pessoas perseveravam unânimes em oração, e então o Espírito Santo desceu. Perseveravam em oração. Veja o capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmão, essa frase é tão importante, tão negligenciada hoje em dia. Você sabe o que quer dizer perseveravam na doutrina dos apóstolos? O que você está fazendo aqui hoje. O que essa igreja prega é a doutrina dos apóstolos. É como se você estivesse ouvindo Pedro, Paulo, João. E por que eles eram importantes? Porque Cristo os havia enviado. Eles eram cheios do Espírito Santo e falavam em nome do Senhor. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos significa que todos os dias eles se reuniam no templo e os apóstolos começavam a ensinar para eles as doutrinas bíblicas, as doutrinas do Velho Testamento, as doutrinas do Evangelho, a nova aliança em Cristo. Eles se regozijavam em aprender os ensinamentos de Deus e perseveravam nisso. Isso é muito importante. E aí vem o capítulo 6, no verso 4, que diz, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E o que aconteceu? Lucas, que foi o autor de Atos, ele tem em determinados lugares sempre uma espécie de sumário em relação a como estava a igreja. Olha que sumário lindo esse verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Irmãos, a atitude deles de priorizar a palavra, de não abandonar a palavra, fez com que a palavra se multiplicasse, crescesse, e que muita gente fosse salva, o número de discípulos aumentou, e até as pessoas mais difíceis estavam sendo salvas, que no caso não eram os criminosos, mas os sacerdotes. Os sacerdotes eram os mais difíceis, eram orgulhosos, arrogantes, sábios em si mesmos, mas até os sacerdotes que votaram na morte de Cristo, que talvez tenham sido um daqueles que cuspiu no rosto de Cristo, que deu um soco no rosto de Cristo, porque isso aconteceu no Sinédrio, eles estavam começando a obedecer à fé. Que resultado maravilhoso, irmãos. Eu quero propor que nós façamos o mesmo que eles. Alguém disse no passado que os apóstolos não devem ser erguidos como monumentos, como o catolicismo romano faz. Não devemos erguer estátuas para os apóstolos e endeusá-los e considerá-los perfeitos, porque eles não eram. Eram pecadores sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas eles tiveram determinação, perseverança, e foram usados pelo Espírito Santo. Então,
Você sabia que Deus pode usar mais a sua vida do que o apóstolo Paulo, do que o apóstolo Pedro? Você sabia disso? Ah, não acredito. Maior do que o apóstolo Paulo nunca vai haver. Me mostra o versículo bíblico que diz isso. Que nunca vai acontecer de vir alguém maior do que o apóstolo Paulo. Deus pode usar qualquer um de nós, como Ele usou um apóstolo. Então eu quero nesse dia, irmão, fazer um acordo com você. Que cada cristão se dedique à oração e ao serviço da palavra. Que é o que eles falam no verso 4. Que você diga aqui, ó, mas eu perseverarei na oração e no ministério da palavra. Ministério é serviço. Veja, nós aqui, nós pregadores e professores da escola dominical, perseveremos em orar e servir a palavra. Servir, que eu quero dizer, é como você fosse um garçom mesmo, servindo. Os pregadores, eles são servos que servem o povo com os manjares espirituais. Eu quero propor que cada pregador nesse lugar, cada professor, persevere em orar e entregar a palavra. Uma coisa muito curiosa nessa frase é porque os apóstolos não falaram, mas nós perseveraremos no ministério da palavra e na oração. Por que colocou a oração primeiro? Veja, irmãos, há uma grande discussão. O que é mais importante, a palavra ou a oração? A oração ou a palavra? Um antigo pregador, ele fez uma aplicação muito importante que você pode guardar para o resto da tua vida. Imagina que você é um avião. Então, uma asa do seu avião é a oração. E a outra asa? O microfone não deixa eu mostrar, né? Deus nos ajude que um dia isso mude de novo, né? A outra asa? Se você tiver só a oração, ó. Bum. Se você tiver só a palavra, mesma coisa. Para voar, tem que ter oração e palavra. Por que ele colocou oração primeiro? Oração é mais importante que a palavra? Não creio. Porém, ele queria dizer o seguinte: um pregador não será abençoado se não tiver uma vida de oração. A pregação depende da oração, por isso que Paulo falava sempre, orem por mim, para que me seja dada a palavra com confiança, que eu possa abrir minha boca e testemunhar. A igreja precisa orar pelo pastor, pelos pastores, pelos pregadores, pelos professores da escola dominical, para que Deus os use. Irmão, nada acontece na igreja sem a bênção de Deus. Por isso a gente precisa orar. Você precisa determinar, você que é pregador e professor nessa manhã, eu vou perseverar em orar e meditar, ler, meditar e servir a palavra. Aí você diz assim, mas eu não sou pregador nem professor de escola dominical. Todos os irmãos, perseverem em orar e compartilhar a palavra. Persevera em orar, em se alimentar da palavra e distribuir a palavra, por onde quer que você for. Sabe qual é o seu púlpito? O mundo. Tem gente às vezes que fala, eu queria pregar, puxa, eu não tenho oportunidade de pregar, só o pastor que prega, eu queria pregar. Você tem o mundo inteiro para pregar. Você pode pregar na sua casa, pode pregar para o seu vizinho, no seu trabalho, no colégio, discretamente sempre, né? Que agora o negócio está complicado. Mas você dê o seu testemunho por onde quer que você for. Distribua a palavra. Por quê? Porque o mesmo resultado, irmão, que aconteceu naqueles dias, pode acontecer na nossa igreja hoje. Você não acredita?
Irmão, eu estou sempre falando, às vezes, aqui muitas igrejas estão desviadas, né? Mas eu não quero dizer para você que não existe igreja fiel. Existem muitas igrejas fiéis. E eu digo para você, é raro, mas existem. Principalmente nos Estados Unidos, um pouco aqui no Brasil, igrejas grandes, cheias de milhares de membros e fiéis à palavra. Então eu creio que na vida deles aconteceu isso. A palavra cresceu, os discípulos se multiplicaram e até os grandes pecadores passaram a obedecer à fé. Eu creio que em certas igrejas isso aconteceu. Pode acontecer aqui? Pode. Se a igreja perseverar na oração e em comunicar a palavra. Nunca foi tão... Nunca houve tanta oportunidade de pregar a palavra como hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas estão sempre se queixando. Não estamos assim no Brasil? Encontra-se 2, 3 pessoas que começam a reclamar, a se queixar. É a oportunidade de falar daquele que pode mudar a nossa vida, que pode nos dar força para resistir, mesmo em meio a todo esse dilema do nosso país. Então, cada vez mais as pessoas estão precisando de uma esperança, de um conforto, de um auxílio. E olha, pode acontecer aqui. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer. Lembra? Queria que a irmã pudesse procurar aí o hino 429, e a gente vai estar cantando. Mas eu gostaria que você saísse aqui da igreja com essa palavra. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E é então que a palavra vai crescer, ser divulgada, ser espalhada. Você acha que Deus chamou só o pastor para espalhar a palavra? Irmão, você vai em mais lugares do que eu vou. Você que trabalha fora, você tem mais oportunidades do que eu. Você encontra mais pessoas durante o dia do que eu. E Deus pode te usar. Nós perseveraremos. Você sabe o que é perseverar, irmão? Hoje é o dia do Senhor, não é? Dia que Deus estabeleceu para que a prioridade fosse Ele. Você já orou hoje? Pô, nem no dia do Senhor? Perseverar em oração, irmão, é levantar de manhã falando assim, eu vou orar. Preciso orar. E começar a orar. E aí você acabou ali, daqui a um tempo você de novo, vou buscar a Deus. E buscar. E depois, de novo, vou buscar o Senhor. Perseverar. Você ficar vigiando o teu dia e sempre ali, ó, não, eu vou orar. E não vou ficar só de eu vou, não. Eu vou começar a orar agora. Sabe, tem gente que tem problemas, a maioria de nós tem problema de concentração. Começa a orar, aí começa a pensar um monte de coisa, voa tudo, a tua oração foi para o espaço. Ore em voz alta. Isso vai impedir que você fique lá, está falando. Outra coisa, escreva a oração. Já tentou isso? Eu me desconcentro, pega o caderno, ou no celular mesmo, abra lá o editor, digite a sua oração. Escreva no papel, no caderno, melhor ainda, porque a gente está parando de escrever, né? O ser humano está desistindo de escrever. Pega lá o papel, escreve a oração. Ó Deus, eu te peço hoje que o Senhor... E vai lá, quero ver você desconcentrar. Se estiver escrevendo a tua oração.
Fale com Deus. Concentre seu pensamento em Deus. Fale com Deus em pensamento. Fale com Deus escrevendo. Fale com Deus de todas as formas. Mas persevere em orar e em espalhar a palavra. E aí o hino diz: havemos de colher. Você crê? Só que o apóstolo Paulo, ele fala aos Coríntios o seguinte: olha, aquele que semeia pouco, o que acontece com ele? O que acontece com o que semeia pouco? Colhe pouco. Mas aquele que semeia muito, colhe muito. Você diz assim: poxa, eu já falei com gente sobre Jesus e a pessoa me deu uma patada. Não deu certo não. Pô, fez maior vergonha, eu passei humilhação. Mas com quantos você falou? Ah, eu falei com uns 10. Tá bom, fala com 100. Duvido que o resultado vai ser o mesmo. Alguma hora você vai colher. O Salmo diz: aquele que leva a preciosa semente, chorando e andando, há de retornar com seus molhos em alegria. Se a gente não semear, não cresce, irmão. Se a gente semear, a gente não colhe. E eu peço aos irmãos, sabe qual é o segredo do crescimento? Sabe qual é o segredo do livro de Atos? O poder do Espírito Santo. Eles estavam num avivamento de dezenas de anos, durou quase um século de avivamento. Todas as partes do mundo, poder do Espírito derramado. Precisamos orar. Senhor, abençoa o pregador de hoje, que ele seja cheio do Espírito de Deus, para que almas sejam salvas e eu saia daqui fortalecido na fé. Que haja algo de sobrenatural, que o Senhor haja de forma milagrosa, maravilhosa em nossos corações. Você crê que isso pode acontecer? Acredita, irmão, porque acontece. Ainda acontece hoje. E vai acontecer sempre, até que Ele volte. Então, irmãos, vamos cantar esse hino. Havemos de colher. Vamos ficar de pé para cantar mais alegres? A igreja venceu o diabo, porque Jesus edifica a igreja. Vamos cantar com alegria, com fé, declarando que se nós semearmos, nós vamos colher. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer, semeemos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer, eia pois obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz,
Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Irmão, é uma convocação para você. Persevera na oração, persevera na palavra, e você vai colher. E nós havemos de colher. Pai Santo, rogo ao Senhor que abençoe o teu povo nessa manhã. Que essa palavra não volte vazia. Que essa palavra não entre em ouvidos distraídos ou ouvidos incrédulos. Mas que todos nós determinemos de coração a perseverar em oração. E a perseverar em espalhar a palavra de Deus. E assim, grande colheita será feita para a glória do Senhor. Ó Deus, trabalha em cada vida. Esse é o grande problema nas pregações. Muitos pensam que as pregações são apenas um passar de tempo. Muitos não creem que as pregações podem transformar vidas, até a sua própria vida. Mas muda, ó Deus, esse pensamento nessa hora. E que nós possamos dizer com plena fé que havemos de colher. Levanta, Deus, intercessores nesse lugar. Guerreiros de oração. Porta-vozes, trombetas do Evangelho. Possamos fazer muito barulho, um barulho santo, o Evangelho de Deus possa ser anunciado por onde quer que formos. E veremos a tua palavra crescer, os discípulos se multiplicarem e até mesmo os sacerdotes obedecerem à fé. Cremos porque cremos num Deus todo-poderoso, um Deus que disse a verdade e não pode mentir. Cremos porque temos um Salvador que edifica a igreja. Cremos porque temos o Espírito Santo em nós e em nosso meio, que é poderoso para realizar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém.